Olá, hoje eu gostaria de falar sobre a família dos nossos dias. Nós estamos vivendo dias onde o conceito de família está perdendo o valor. A gente vê que os jovens estão vivendo uma liberdade de às vezes droga, sexo, às vezes a gente vê os jovens numa rebeldia, violência, a gente vê o mundo de hoje com tanta coisa acontecendo e eu vejo que uma das culpas maiores é que a família está sendo destruída, o conceito de família. A família, que é a estrutura e base de Deus, está sendo destruída pela cultura, pelo modernismo. A gente vê assim que até as leis que estão sendo feitas às vezes atingem a família, quer destruir o conceito, a unidade, quer destruir o vínculo do relacionamento de pai e filho. A gente vê que o conceito de pai e de mãe está perdendo valor. Até na lei eles querem tirar o dia do pai e da mãe, eles querem colocar lá o dia do cuidador. Essa lei está querendo ser aprovada nos órgãos públicos e federais. Então eu falo assim que a família é a estrutura, é a base da sociedade. Se a família for destruída, tudo se perde. Os valores, os conceitos. Nós vemos antigamente que a família era formada por um homem, uma mulher e os seus filhos. É o conceito de Deus e o padrão de Deus. E a gente vê que de uma época para cá, o casamento perdeu o valor. E as pessoas às vezes não casam, elas se juntam e às vezes não tem relacionamento sério. E quando vê, existem filhos que nascem fora do casamento, a pessoa tem um filho com uma mulher ou um filho com outra pessoa e de repente os filhos crescem sem estrutura de pai, de mãe, de ensino. Não tem aquela pessoa que acompanha, que mostra o caminho. A pessoa às vezes, a criança é largada em frente da internet, em frente do computador, em frente da televisão, e vai aprender o que de bom para o futuro, né? Então a gente vê assim que os pais, hoje em dia, no tempo moderno, se preocupam em dar o alimento, se preocupam em dar a comida, os presentes, as coisas eletrônicas, mas esquece de dar o tempo, o carinho, esquece de ver com quem as pessoas, os filhos estão andando, o que eles estão vendo na internet. Nós vemos assim que a internet tem coisas boas e ruins. Se colocarmos a palavra Jesus na busca da internet, a gente vai achar muitas coisas boas. Agora, se colocar sexo, droga, pornografia, a gente vai achar todas as coisas também. Então, agora eu falo assim, onde que está o pai e a mãe para cuidar? Se a gente vê um lar destruído, onde que o pai e a mãe é separado, onde que a pessoa tem que trabalhar para sustentar a casa, com quem que essa criança fica? Fica com a babá, ou às vezes sem ninguém, na internet, e ali ela aprende várias coisas. E como a correria do mundo é grande, as pessoas elas se preocupam em dar as coisas em vez de dar a Deus. Não tem aquela base de família, de lar, de casa. A gente vê assim que as novelas ensinam às vezes pelo Ibope e pela mídia, eles passam na novela qualquer coisa para tentar ganhar Ibope. E às vezes destrói a família com os seus conceitos. Nós vemos lá o casal do mesmo sexo que tenta ditar uma moda como se fosse normal. E não é uma estrutura de família. E a novela às vezes apoia, às vezes passa, e a gente às vezes tem como normal, e às vezes o certo e o santo passa a ser como duvidoso e algo que não é certo. Então que cultura, que mundo que nós vamos viver? Né? Antigamente os pais trabalhavam, as mulheres cuidavam das casas e cuidavam dos seus filhos. Hoje os dois trabalham, ou às vezes no lar onde não tem casamento, não tem estrutura de lar, de família, as pessoas separam e ali vivem com os filhos, sem ensino, sem instrução e sem acompanhamento bíblico. Então, como que a gente vai ter um futuro para essa geração se normalmente não tem um pai e uma mãe e às vezes o pai e a mãe nem sabem o que os filhos fazem e onde vão, com quem andam e o que estão fazendo? Né? As leis às vezes querem ajudar, mas acabam atrapalhando. Às vezes não deixa que uma criança trabalhe ou comece a trabalhar, nem que seja meio período. A lei ensina que não deve castigar o filho, não deve disciplinar o filho, né? E ali nós estamos criando às vezes pessoas que não têm um caráter formado, que não têm uma disciplina, que não têm ordem, que não têm estrutura, e às vezes cresce na preguiça, na rebeldia, e às vezes não recebe nenhuma instrução de pequeno. E quando crescerem vão ser adultos deformados, e essa geração que nós estamos vivendo é uma geração que está estabelecendo nesse nível. Então eu digo essa pergunta e faço essa reflexão. Que pais nós estamos tendo, que filhos nós vamos ter,
E se você puder comparar a geração passada com essa geração hoje, você vai ver que tem muita coisa. Os programas humorísticos também, eles educam contrário, porque por causa do ibope da mídia, para ganhar audiência, eles passam qualquer coisa. E a pornografia, a prostituição, o homossexualismo, e a coisa está sendo colocada num nível onde que é legal, que é tranquilo e que os casais podem ter. E as crianças, sem censura, assistem tudo, veem tudo e acham normal tudo. E hoje o normal, às vezes, é o pecado, é o mundo e está tendo como se não fosse pecado. E o problema é que as coisas de Deus acabam sendo difamadas, acabam perdendo o valor e o conceito. Agora eu digo assim, que Deus é a base da família, e a família é a base da sociedade. Se perder esse vínculo, esse laço, tudo se perderá. Se conseguir aprovar no Congresso que não existe mais família, que não existe mais pai e mãe, o que será da nossa geração, o que será dos nossos filhos, o que será da próxima geração? E se o pecado for normal, o que será do mundo? Porque Jesus morreu pelo pecado, e o pecado continua sendo pecado, e o arrependimento é a única coisa que transforma esse Brasil. Eu digo que arrependimento é a única esperança, porque os políticos não vão conseguir consertar o Brasil, sendo que o coração das pessoas e todas as famílias, todos os lares estão com problemas. Precisam de arrependimento, precisam de Jesus, e a base da nossa vida é Jesus Cristo. E nós temos um caráter, que é Jesus Cristo na nossa vida, e os conceitos de Deus na nossa vida. Enquanto as leis do Congresso eram os ensinamentos de Jesus, tudo estava certo. E tudo melhorava. Tem os erros, mas as leis eram melhores. Agora, quando perde a referência de base cristã, e a referência de família, a referência de Deus, e coloca o mundo e o pecado e as coisas como normal, a gente está caminhando para um nível de destruição, para um nível de encontrar um colapso geral no mundo. E só Deus pode transformar. E só o arrependimento, que é a base do Evangelho, pode transformar. Então, como cristão, eu quero dizer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, na igreja e fora da igreja. Não viva Deus só na igreja, porque fora da igreja que você representa. É aqui fora, é no mundo que você vai mostrar que você é cristão. E é como caráter de pai e mãe que você vai trazer filhos no caráter de pai e mãe. Se você não tiver exemplo como pai e mãe, se você não espere da escola dar exemplo, porque é você, pai e mãe, que vai dar exemplo para o seu filho. Se você não corrigir, o mundo vai corrigir. Se você não ensinar, o mundo vai ensinar. Amém? Quero que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.